Antes de tudo, queria agradecer ao professor José Carvalho pela palestra. Obviamente, tá, né, por favor? Obrigado, professor. Em segundo, eu vou ler aqui. Então, o que foi o concurso de roteiro, né? Foram, no total, 18 roteiros inscritos de pessoal do ciclo básico de cinema. E sendo que um deles, a Mulher do Pala Preta, acabou sendo desclassificado, enfim. Porque a menina, quem escreveu, era do 7º período. E os roteiros foram Encontro, de Lucas Coimbra, Molly Jones, de Eric Bittencourt, Algodão Branco, de Júlia Pinheiro, Coisas que Queria Lhe Dizer, de Manuela Lacerda, Ama Seca, de Ana Carolina Guida, Escola para Mendigos, de Arthur Borne Portela, Acromático, de Pedro Righetti, Espaços, de Thiago Ortmann, O Paciente, de Rubem Brizola, Amnésia Psicogênica, de Lucas Coimbra, Conversa ao Fim da Vida, de João Arthur Soares, Inverno dos Corações de Gelo, de Marcel Viana, A Luz é Como Água, de Luísa Carneiro, O Muro, de Luciana Andreata, Conversa de Botas Batidas, de Ana Luísa Azedo, Todos os Amores São Iguais, de Eduardo Toches, e Delirium Tremens, de Dalton Rangel. Antes de entregar o prêmio do júri oficial, dos professores falarem um pouco, a gente queria então passar pro antes. Olha, eu queria pedir licença, que eu vou precisar sair. Ah. Eu adorei o nível das perguntas, adorei o encontro. Vamos ver se a gente consegue promover outras iniciativas como esta. Eu acho que a gente precisa muito avançar no campo do roteiro no Brasil. Eu acho que é uma questão fundamental. E até o próximo encontro. Obrigado. Ontem a gente estava contabilizando os votos com o professor Pedro Camargo, que infelizmente ele está dando uma última aula agora de período, aí ele não pôde vir. E a gente contabilizou, foram 172 votos no total. E em terceiro lugar, com calma, do voto popular, ficamos com... Taran, taran, de João Arthur Soares, Concerto ao Fim da Vida. Em segundo lugar, de Pedro Righetti, Acromática. E o vencedor dessa noite... não. E o vencedor dessa manhã, em primeiro lugar, do júri popular, que vai levar o troféu e o prêmio de R$300 em dinheiro, que não é um cheque, não é depósito em conta, é em cash, foi de Marçal Viana, Inverno dos Corações de Gelo. Parabéns, baby. Foto. Foto. Baby. Fala alguma coisa? Discurso. Eu tô um pouco nervoso, eu não fiz um discurso. Bom, primeiro eu acho que eu gostaria de dedicar esse prêmio aqui, principalmente ao meu pai, porque eu era péssimo em redação. Eu era muito ruim. E graças à dedicação dele em me ensinar, em cobrar e na encheção de saco também, eu aprendi. Eu me virei na redação e por isso acho que eu tô aqui hoje vencendo um prêmio de roteiro, né? Enfim, eu acho que, como o Vitor disse, vocês todos são muito talentosos, os roteiros foram muito legais. Eu sinceramente pensei que não fosse ganhar. Vocês são todos muito talentosos, vocês perguntaram na minha mão assim por acaso. E acho que foi isso, gente. Obrigado pelos votos. E só lembrando, né, a gente teve a iniciativa de fazer esse concurso porque a gente sentiu que o pessoal de cinema, do ciclo básico, não tem muitas disciplinas de cinema e eles acabam às vezes desanimando em alguns momentos, né? Então vamos fazer o quê? Vamos tentar ajudar com alguma matéria, alguma coisa que o pessoal se incentive a manter ativo o tempo todo. E a gente não tem dinheiro, a gente não tem equipamento, a gente não tem tempo. O que dá para fazer com isso? Sem nada, sabe? Papel e caneta, a gente escreve roteiro. Então a gente pensou, vamos bolar esse concurso então, para o pessoal de cinema dar um gás para continuar empolgado nesse ciclo básico que é um... E cinema é feito sempre em conjunto, sempre em equipe, né? Não dá para fazer cinema sozinho. E, por exemplo, o concurso de roteiro não foi feito só por mim, obviamente. Então eu queria chamar aqui rapidinho no palco o pessoal que organizou o concurso, que foi a Elaine comigo, o Lucas Vanzhausen e o Bernardo Cartolano. Cadê? Pessoal, muito gente boa, gente fina, né? Ok, muito obrigado. E... antes de entregar o grande prêmio, os professores puderem falar um pouquinho,
Período que vem a gente vai continuar com o concurso de roteiro, vai ter outro concurso, vai ser por período. Então, se nessas férias vocês quiserem já começar a escrever, boa ideia. Agora, para o júri oficial, então a gente vai começar com o professor Ney, eu acho, falar sobre os seus votos. Bom, as minhas observações de maneira geral foram muito positivas. Aliás, vou até lhe dizer, eu achei que esse concurso foi um sucesso e o senhor se prepare, porque vem chumbo grosso na sua direção. Você vai ficar com uma responsa de organizar isso, cara. Muito boa iniciativa, ótima iniciativa. É uma coisa super interessante, porque Vitor foi meu aluno e nós nos deparamos muitas vezes com um problema sério no momento em que nós professores que fazemos os filmes com os alunos de primeiro período, como fazer? Há alunos que têm uma noção vaga de como escrever, outros não têm a menor ideia, outros não querem nem saber de cinema, outros estão em dúvida, outros já vão fazer publicidade. Então o universo é muito misturado. E naquele momento é importante, o primeiro contato com a questão da narrativa cinematográfica. 2, aprender a trabalhar em grupo, porque o cinema é uma arte feita coletivamente. Então eu acho que iniciativas como essa, sua, Vitor, funcionam como um tremendo motivador, sabe, da questão do roteiro, que você começa organizando aqui entre os alunos do primeiro período e depois, já numa etapa seguinte, os alunos que se desenvolverem, que tomarem gosto, que têm gosto pela escrita, vão chegar lá adiante nas aulas de roteiro com a visão um pouco mais encorpada, com um olhar mais treinado a observar os roteiros, a analisá-los, a vê-los no papel, a vê-los nos filmes, identificar as estruturas narrativas, os clímax, os anticlímax, as abordagens variadas da aula, que ele deve ter feito isso, enfim, muito melhor do que eu. Então eu acho que essa iniciativa é bastante promissora e certamente dará excelentes frutos. Então eu olhei por 2 prismas, um pelo gosto e o outro pela possibilidade de realização. Os roteiros, e isso é uma coisa cruel no cinema, vocês vão perceber desde já. Uma coisa fundamental e que deve ser observada é a possibilidade de realização. Não que isso vá inibir a criatividade, mas o roteiro não é o nome já diz. É um roteiro, não é o filme. O filme é outra coisa, apesar dos roteiristas não gostarem muito que se diga isso. Ah, você mexeu no meu roteiro. É claro que eu mexi, é evidente que eu mexi no seu roteiro, porque eu tenho que mexer no seu roteiro. Set de filmagem dinâmica de produção impõe uma outra visada ao roteiro. Então o roteiro, nesse processo, ele se modifica. Então, por isso, eu fiz uma escolha muito em cima do pessoal, e da possibilidade de realização desses filmes. Os meus 3 votos foram Acromático, o terceiro, o segundo Algodão Branco e o primeiro Molly Jones. Agora chamar a segunda professora, então, professora também de roteiro e argumento da PUC, a professora Melanie de Mantas. Melanie, desculpa. O muro eu achei interessante, acho que ele tem bastante para, até chegar na ideia final do muro constituído, tinha um trabalho interessante a ser feito ainda de roteiro, eu acho, mas eu achei a ideia muito boa. Esse que você falou do algodão, que é muito simples, muito bonito, mas eu acho que ainda faltava mais um elemento para fechar a ideia. E eu votei. Em primeiro, no Acromático, eu acho uma experiência, gostei do roteiro, gostei da ideia que ele pode conceber como filme, como imagem, as cores aos poucos entrando na história. Gostei bastante, achei bem legal. Talvez pensar um pouco no uso do voice-over, assim, trabalhar um pouco naquele texto, mas é legal, muito legal. Segundo, foi uma amnésia psicogênica de um cara que escreveu um monte. O tal do Lucas. Quem é o Lucas? Você escreveu um monte. Então achei que parecia que ele era um monte.
Mas eu gostei. É divertida a ideia de você ter sempre um olhar novo em relação às coisas e o esquecimento como a ideia de começo e tal. Um Alzheimer precoce. E terceiro, que eu gostei bastante, é A Luz é como Água. Quem é? Eu gostei bastante acho que tem que trabalhar os diálogos das crianças para ficarem mais naturais. Eu acho que algumas horas tem uma coisa meio artificial, assim. Mas eu achei a ideia muito boa, bonitinha. É um conto bem pequeno e bem resolvido. E aí, visualmente também, a ideia da luz entrando em amarelo. Sim, não precisa explicar o que é aquilo. Eu acho que os meninos não têm que explicar. A coisa tem que acontecer sem ele falar o que é isso. Isso é a luz que derrama e tal. Mas aquilo é só ser uma coisa visual que já resolve bastante, né, a imaginação das crianças e tudo. Foi isso. Obrigado.